95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje com o odontólogo Caio Alves, da Caicó Sorridente. Caio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do Panorama. Mais uma sexta-feira nos fazendo presente aqui no seu programa, trazendo tudo o que há de informação sobre a odontologia. E hoje para falar de um tema que eu acho que é um sonho de muitas pessoas, né? Será que eu posso fazer, não posso, é indicado, não é? Clareamento dental. E aí, Caio? Isso mesmo, quando chega essa época de final de ano, né, das festas de final de ano, as festividades, as pessoas tendem a procurar mais esse procedimento e é uma época também que junto com essa procura aumentada surgem as perguntas e surgem algumas dúvidas que são recorrentes, né? As pessoas ainda não possuem essas dúvidas totalmente sanadas e elas perguntam muito quando chegam esse momento, porque é o momento que elas precisam saber para decidir se vão ou não realizar esse procedimento que é já tão difundido no meio odontológico. Qualquer pessoa pode fazer o clareamento dental? Marcos, essa pergunta é uma pergunta interessante e que a gente tem que ter um pouco de cautela. Qualquer pessoa pode fazer desde que tenha a correta indicação. Então o clareamento ele não é um procedimento que a gente deve estar indicando de maneira sem nenhum tipo de critério. Porque quando a gente faz isso, a gente vai estar expondo um paciente a um processo que pode levar a alguma falha. Como qualquer procedimento, seja ele odontológico, médico, de qualquer tipo, de procedimento que envolva saúde geral, porque não é uma ciência exata, né? Então a gente tem que analisar as nuances desse paciente para saber se a gente tem ou não a forma correta de indicar esse procedimento. Porque quando a gente faz a indicação da maneira certa, esse paciente com certeza vai ficar muito satisfeito. Mas quando a gente tem um paciente que apresenta, por exemplo, muitos desgastes nos dentes, que apresenta uma atividade de cárie ativa, paciente que apresenta já sensibilidade, um paciente que apresenta, como eu já falei, principalmente desgaste na estrutura dentária, esse paciente é um forte candidato a sofrer com sensibilidade. Então, muito do que acontece com a fama do clareamento já atenuando essa questão da sensibilidade, muito do que acontece com a difusão de que o clareamento tem muita sensibilidade, está muito associado a essa indicação, né? Que o paciente já tem uma exposição dentinária por causa de um desgaste, e aí o profissional indica o clareamento, e aí que acaba que o paciente vai estar exposto a uma condição que vai gerar uma maior quantidade de sensibilidade. Claro, o procedimento por si só já tem a capacidade de ter uma pequena sensibilidade que é contornada com o passar dos dias e com o auxílio de alguns produtos que a gente tem acesso no mercado, a gente tem como driblar isso tranquilamente. Então, é uma sensibilidade que ela é completamente suportável e que com o passar dos dias de procedimento isso também é sanado, isso também é driblado. Agora, quanto tempo dura o efeito do clareamento? Uma pergunta também muito interessante. O efeito do clareamento vai depender de inúmeros fatores, né? Principalmente da condição que esse paciente é exposto no seu dia a dia. Se é um paciente que faz uso de muita alimentação rica em pigmento, o paciente toma muito café, esse paciente ele vai ter uma queda na durabilidade desse clareamento. Mas, Max, que fique muito claro, não é porque esse paciente toma café que a gente vai proibir dele tomar café. Durante muito tempo, a gente proibia, né? A gente aprendeu que o paciente que fazia clareamento não podia tomar café, não podia tomar suco com corante, não podia ter uma alimentação que tivesse algum tipo de pigmento, e isso caiu por terra, né? A gente já sabe que as pesquisas mostram que isso não tem nenhum tipo de eficácia, porque a gente não pode influenciar na dieta do paciente. O clareamento ele vai funcionar independente da circunstância, independente de que dieta o paciente esteja exposto. Mas, claro, sabendo de que o paciente que tem uma dieta rica em café, por exemplo, que toma 6, 7, 8, até 10 xícaras de café por dia, é um paciente que tende a ter o dente mais escurecido. Isso aí é uma coisa que é uma coisa que o paciente está exposto a essa condição, está exposto a essa situação. A gente não tem como mudar isso. Mas o clareamento vai se vir, mas talvez não tenha a mesma durabilidade. Só que a gente não pode intervir nessa questão
da dieta do paciente, a não ser que isso seja realmente uma escolha dele, diminuir a quantidade de café que toma no dia, mas não é o nosso papel. A gente não faz nenhum tipo de contraindicação com relação à dieta do paciente. Agora, hábitos alimentares reduz um pouco o efeito do clareamento. Justamente, o paciente que tem uma dieta rica em pigmento, rica em corante, esse paciente tende a ter esse clareamento. Por exemplo, se ia durar 6 meses muito bem, sem precisar de nenhum reparo, vai durar ali 5 meses e meio, 5 meses. Não é uma coisa também que vai quebrar pela metade. É uma coisa que vai diminuir o tempo de durabilidade daquele efeito do clareamento. Mas também, Marcos, deixar muito claro, o paciente que faz clareamento uma vez, não quer dizer que o dente dele vai voltar a ser a cor que era antes. O nível de claridade desse dente, o nível principalmente do quão esse dente está iluminado, ele vai dar uma diminuída e que isso pode ser retocado com um clareamento caseiro. Eu já vou falar já das técnicas que a gente tem. E faz ali poucos dias de uso em casa e aí já consegue ter a cor novamente que já estava como original do seu dente. Eu acho que muitas pessoas, quando procuram, se eu estiver equivocado, me corrija, mas muitas pessoas que procuram, por exemplo, realizar o clareamento dental, às vezes é muito influenciado por aqueles sorrisos maravilhosos que a gente vê nas capas de revista, na televisão. É possível ficar daquele jeito realmente ou não? Exatamente. A maioria das pessoas que procuram o clareamento, eles procuram com essa ideia de que vem na internet, né? E infelizmente essa questão de tudo a gente se basear e ter como parâmetro pessoas famosas, pessoas que estão expostas à internet, às vezes nos dá um pouco de frustração quando chega no profissional e a gente meio que desilude esse paciente. O sorriso clareado, Marcos, ele tem a condição e a capacidade de deixar o seu dente mais claro. Não quer dizer que ele vai ficar branco da cor de uma parede. Isso depende muito do organismo do paciente. O que a gente pode garantir ao paciente é que ele vai chegar com uma tonalidade de dente e vai sair com uma tonalidade bem mais clara. Isso aí a gente tem como dar garantia. Mas a gente não tem como dar garantia dizer que o paciente vai sair com o dente da cor de uma folha de papel, por exemplo. Muito branco. Até porque a gente da odontologia trabalha com tudo buscando a naturalidade. O melhor do paciente, o melhor do sorriso, mas devolvendo naturalidade. Porque quando a gente está exposto, a gente devolve, a gente entrega um sorriso artificial, o paciente imediatamente pode até achar legal. Mas quando as pessoas começam a falar que o sorriso dele está artificial, que está muito diferente, esse paciente tende a retornar, o paciente tende a ficar insatisfeito. Então não é isso que a gente quer. A gente quer oferecer, buscar o melhor que o paciente tem dentro daquele seu espectro de naturalidade, né? Não buscar aquele sorriso artificial que a gente não considera que seja o mais legal para o paciente. A gente acha que o natural ainda é o melhor. Agora, quantas sessões são necessárias para concluir o clareamento? Geralmente, o clareamento de consultório, né? Já falando das técnicas, existem 3 tipos. O clareamento de consultório, o clareamento caseiro, o paciente faz em casa, e a técnica combinada, que são os dois juntos. O que vai definir é o grau de severidade de escurecimento do dente desse paciente. Então, a técnica de consultório, geralmente são 3 sessões com 6 aplicações do gel clareador. Em consultório, esse produto não tem como ser usado em casa, de jeito nenhum. Então, já levantando esse adendo, nenhuma técnica caseira, nenhum tipo de material caseiro tem a capacidade de clarear o dente. Bicarbonato de sódio, limão, produtos abrasivos, cremes dentais abrasivos, isso tem a capacidade de desgastar o esmalte do dente, mas capacidade de clarear dente, nenhum deles tem. Porque o gel clareador age na segunda camada do nosso dente, que é a dentina. A nossa primeira camada é um vidro praticamente, translúcido, transparente. Esse gel penetra essa camada translúcida e diminui a cor da dentina, que é ela que faz com que o dente seja mais escuro ou mais claro, né? Então, já deixando isso claro. Geralmente são 3 sessões em consultório com 6 aplicações, né? O clareamento caseiro, o paciente vai no consultório, faz uma moldagem, faz um estudo de caso, faz seu planejamento, recebe suas moldeiras, recebe o seu kit clareador com o gel, é explicado como ele usa em casa e esse tratamento dura em média de 14 a 21 dias, né? Ele fazendo em casa. E quando é a técnica combinada, aí é diferente, a gente tem que fazer isso diferente para cada paciente, porque
Às vezes a gente vai lá e faz 2 sessões de consultório, 3, e faz 7 dias de clareamento caseiro. Depende muito de cada caso. Mas em média é isso. Clareamento caseiro de 14 a 21 dias e o clareamento de consultório, ele demora cerca de 3 sessões, 6 aplicações em consultório. Eu posso também clarear restaurações, canais, próteses? Não clareia restauração. Dente que é feito, tratado endodonticamente, que tem canal, não é possível de ser clareado com a técnica convencional, somente com a técnica de clareamento interno, e mesmo assim não é a mesma forma de se tratar e não é a mesma eficácia, precisa de um pouco mais de paciência. E próteses também não tem como clarear, porque como eu falei, o clareador age em dente vital, dente que está vivo, que tem sua completa oxigenação através da corrente sanguínea, através da irrigação do sangue. Então esse dente que está vital, ele consegue penetrar e consegue clarear. Dente com restauração, que é indicado, faz o clareamento e depois troca essa restauração por uma restauração que seja da cor do dente. O caso do canal clareamento interno já tem formas de fazer com que isso aconteça, mas são procedimentos que são diferentes. Então por isso que na avaliação ela é importante. Muito importante. Não tem como a gente oferecer clareamento indiscriminadamente, porque o clareamento é um procedimento como qualquer outro, que precisa de uma consulta prévia, precisa de entender o caso do paciente, porque se a gente indicar ele de maneira errônea, o paciente vai ficar assim insatisfeito e vai causar mais prejuízo ao paciente do que benefício. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte pergunta, Caio, eu perdi um dente na frente, era um canal. Tem como botar sem ser implante? Tem sim. Existem muitas maneiras de reabilitar, desde prótese fixa sobre dentes até uma prótese adesiva fixa também, próteses removíveis. Existem algumas maneiras de se reabilitar um dente perdido na região anterior. Muitas maneiras. Outra pergunta aqui, criança pode fazer clareamento ou não há necessidade? Não, criança não é indicado fazer clareamento em dentes não jovens. A gente espera pelo menos o fechamento completo da raiz, né? Então, a criança que tenha ainda raízes ainda não completamente fechadas, né, o seu ápice, a gente não indica técnica de clareamento. Outra pergunta, é caro o clareamento? Pergunta muito interessante. Clareamento durante muito tempo foi um procedimento inacessível. Hoje é um procedimento muito acessível e que praticamente todas as pessoas podem fazer. Nos procurem, marquem uma avaliação, será muito bem atendido e o valor será repassado de maneira muito justa e que você com certeza vai ter a possibilidade de fazer. O ouvinte pergunta, o implante dentário é seguro? Um dos procedimentos da odontologia que apresenta o maior grau de sucesso, né? Um procedimento que, quando feito muito bem planejado, usado a técnica certa, como a gente costuma fazer, a gente não tem, inclusive, caso de insucesso com o implante dentário. Tem mais pergunta aqui chegando. O ouvinte quer saber o seguinte, você já falou que no caso, só para reforçar que ele quer saber se pode fazer clareamento em prótese. No caso, não. Não, que pode ser feito na sua prótese. Se for uma prótese, por exemplo, total, é trocar essa prótese por prótese com os dentes mais claros, porque existe prótese com dentes super claros, né? E aí a gente pode fazer realmente essa troca, mas o clareamento não. Inclusive é até mais vantajoso fazer essa troca da prótese, porque aí a gente consegue fazer e deixar ele todo padronizado e uma coisa bem mais legal para o paciente. Para surtir o efeito do clareamento, só o clareamento resolve ou existem outros procedimentos também? Para o tipo de clarear o dente, somente clareamento. Quando o paciente fala de fazer, por exemplo, facetas em cerâmica, facetas em resina, isso clareia o dente, mas de maneira, claro, artificial, gente. Você não está mantendo o seu dente natural em boca. Isso aí é outro procedimento completamente diferente. Tem a possibilidade de ter dentes mais claros com procedimentos mais invasivos, como é o caso de facetas em porcelana, no caso das facetas cerâmicas de laminados, facetas em resina e por aí vai, mas aí é diferente do clareamento. Caio, às vezes as pessoas se preocupam muito com o dente amarelo. O amarelado, ele significa que você não cuidou bem do dente ou é um processo natural? Não tem nada a ver com cuidado ou não cuidado do dente. A tonalidade do dente corresponde à cor da sua dentina. É a segunda camada do seu dente. Lembrando, a nossa primeira camada do dente, o esmalte, ele é praticamente transparente. Então todo mundo tem o esmalte transparente. O que define a tonalidade do dente é a dentina, que é a segunda camada, um pouco mais porosa,
mais sensível e que cada pessoa tem sua tonalidade. Existem pessoas que já nascem com dente clareado. Existem pessoas que nascem com tonalidade um pouco mais acentuada. Pessoas, por exemplo, com dente mais envelhecido, tem a condição de ter uma maior deposição de dentina. Então essa pessoa vai ter o dente mais escurecido. É uma condição que não tem nada a ver com a higiene do paciente. Meu filho ainda não nasceu o dente superior da frente. Já tem anos, já fiz raio-x e até agora nada. E aí? Tem que analisar a questão se existe a presença ou não desse germe dentário. Porque existe caso de agenesia, o germe não é formado. Se ele possui esse caso de agenesia confirmado, esse dente não vai nascer. Se esse dente está incluso, né, dentro do osso, e aí ele tomou uma via de erupção diferente da normal, existem manobras ortodônticas com aparelho ortodôntico que tem como puxar esse dente para a posição. Tem mais perguntas. É normal extrair 12 dentes e depois de extraído ficar doendo? Depende de como foi feita a extração. Foram 12 dentes na mesma sessão, o anormal seria se não incomodasse. Então vai ter a fase do processo inflamatório, vai incomodar um pouco, e aí o paciente tem que estar ciente dessa situação. Se foi um dente de cada vez, isso já passou bastante tempo, né, e continua doendo, é bom marcar uma avaliação e procurar entender o que está acontecendo. Olha, Caio Alves, ele é odontólogo da Nova Caicó Sorridente, clínica odontológica localizada no coração de Caicó, na Avenida Seridó, 384, no centro da cidade. Telefone 99891-0201, 3421-4421. Você pode seguir, inclusive, aí a Caicó Sorridente no Instagram. Muito fácil, @Caicó Sorridente, né, Caio? @Caicó Sorridente. Lá você vai encontrar dicas, vídeos agora bem explicativos sobre inúmeros tipos de procedimentos, postagens bem interessantes com referência ao tema da odontologia. Pode acessar que você não vai se arrepender. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos, mais uma vez. E uma ótima sexta-feira para todo mundo. 7h26.